Olá, crianças do quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar pela quarta vez conteúdos da apostila do terceiro bimestre. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre as multiplicações e vamos falar sobre os termos da multiplicação. Para a gente começar essa aula falando de multiplicação, nada melhor do que realizar uma multiplicação, de lembrar como se faz uma multiplicação. Vamos começar com uma bem fácil, combinado? Então, multiplicar é outra forma de somar. Multiplicar é a mesma coisa que você pegar grupos com a mesma quantidade de objetos e multiplicar um número de vezes. Isso é multiplicar, é uma grande soma. A multiplicação veio para que a gente consiga fazer somas com números maiores e de uma forma mais rápida. Ao invés de você pegar cada objeto e ir somando de um em um, você faz grupos, você agrupa objetos com a mesma quantidade de objetos em cada grupo e você faz somas mais rápidas. Esse conteúdo está lá na página 102 da nossa apostila. Para a gente começar, eu vou mostrar para você a conta 10 vezes 2. Então, eu tenho grupos com... Eu quero mudar a cor aqui para que você perceba. Então, eu vou fazer 10, que está em verde, e 2, que está em vermelho. Eu quero que você perceba que nós temos grupos, e dentro de cada grupo, eu tenho 2 objetos. Então, são grupos com a mesma quantidade de objetos, perceba? E aí eu vou pegar esses grupos com 2 objetos e eles vão aparecer 10 vezes, eles vão serem multiplicados por 10. E aí, se eu fizer 10 vezes 2, aí eu tenho várias maneiras de fazer essa conta. Eu posso lembrar daquela regrinha que nós aprendemos no bimestre passado, que tudo que a gente multiplica por 10 é só copiar o número e colocar o zero do 10 no resultado. Eu também posso fazer a conta do jeito que a gente aprende na escola, que é primeiro multiplicar a unidade do número de baixo pela unidade do número de cima. Então, 2 vezes o zero, tudo que eu multiplico por zero é zero, e depois fazer a multiplicação da unidade do número de baixo pela dezena do número de cima. E aí, 2 vezes 1 é 2. Vamos continuar a aula fazendo uma outra multiplicação, agora uma multiplicação maior. Imagine só grupos com 13 objetos dentro de cada grupo e você tendo que somar 37 vezes. Ia dar um trabalho grande, né? Então, para você descobrir quantos objetos você tem, você usa a multiplicação, principalmente em situações de objetos grandes. Imagine que você tenha grupos de 13 navios dentro de cada grupo e você tenha que ter 37 vezes 13 navios. Imagina você contando cada um dos navios. São objetos muito grandes e ia levar muito tempo para descobrir o resultado dessa soma. Então, a conta que veio facilitar as nossas somas é a multiplicação. Multiplicar é fazer somas de uma forma mais rápida. Então, 37 vezes 13, como nós já vimos também no bimestre passado, nós temos diversas formas de resolver essa conta. Eu vou fazer primeiro uma das formas, inclusive é a forma que está explicada lá na página 102 da apostila. Então, na primeira forma, no primeiro jeito de fazer essa conta, o primeiro passo é separar o 13 em 10 mais 3. Então, eu vou separar o 13 em 10 mais 3. Repare que aqui embaixo o 13 já está separado em 10 e 3. E eu vou multiplicar isso. Eu vou multiplicar cada uma dessas partes por 37.
Então, é isso que eu estou fazendo aqui. Ao invés de eu multiplicar direto o 13 pelo 37, eu estou quebrando o 13 em 3 e 10. Eu estou quebrando essa conta em duas, para que fique mais fácil de eu resolver. Então, este é o primeiro passo, separar o número de baixo em duas partes, em unidade e dezena. Depois que você fez esse primeiro passo, o segundo passo é resolver a multiplicação 37 por 3. Então, fazendo a continha 37 por 3, eu começo pelas unidades, eu vou multiplicar a unidade 3 pela unidade 7. E percebam aqui que quando eu multiplico 3 por 7, lembra lá da tabuada do 3? Na tabuada do 3, 3 vezes 7 é 21. Perceba que o 21 ele tem uma parte que é unidade, que é o 1, e ele tem uma outra parte que é dezena, que é o 2. Lembra que dentro de cada ordem, dentro de cada casinha, só cabe um algarismo. Então, eu não posso colocar 2 algarismos dentro de cada casinha. Então, 21, como que eu vou colocar esse resultado? O 1 vai ficar na unidade, porque ele representa a unidade, e o 2 vai para a dezena, porque ele representa a dezena. Só que como ele não é o resultado das dezenas, ele vai ficar aqui em cima, só para eu lembrar dele na hora de resolver as dezenas, tá bom? E aí, resolvendo agora a outra parte da conta, então agora eu vou pegar o 3 e multiplicar pela dezena 3, então perceba que eu estou multiplicando coisas diferentes. Eu estou multiplicando agora o 3 unidade pelo 3 dezena. Então é a mesma coisa que eu estivesse fazendo 3 vezes 30, porque 3 dezenas é a mesma coisa que 3 vezes 10. Então 3 vezes 30 vai dar 9 dezenas, que é a mesma coisa que 90. Só que lembra que junto com esse resultado eu tinha o 2 que subiu. Então vão ser 9 dezenas mais 2 dezenas. Agora a gente precisa dar uma paradinha para você pensar nisso. 9 dezenas mais 2 dezenas é a mesma coisa se eu estivesse fazendo 90 mais 20. Quanto é 90 mais 20? É 110. O 110, ele tem uma parte dele é centena, uma parte é dezena e a outra é unidade. Então, eu quero que você perceba que 9 dezenas mais 2 dezenas vai dar 110, e isso, voltando aqui na nossa conta, o que vai acontecer? O 1 dezena vai ficar aqui embaixo e o 1 centena vai aqui para centena, porque agora nós vamos ter aqui a casinha da centena. Você entendeu o que aconteceu na hora que eu fui multiplicar o 3 unidade vezes o 3 dezena? Bom, continuando a nossa conta, então eu já fiz a primeira parte da conta, que era multiplicar o 37 vezes 3 e deu 111. Agora eu vou fazer o terceiro passo, que é multiplicar o 37 por 10. Mas você lembra que eu não preciso fazer essa conta, porque sempre que eu multiplicar um número por 10, é só eu copiar o próprio número e adicionar o zero do 10. Então aqui eu sei que o resultado vai ser 370. Esse foi o terceiro passo. Agora o quarto passo é somar os dois resultados. Então agora que eu já descobri quanto é 37 vezes 3 e já descobri quanto é 37 vezes 10, eu vou voltar a juntar os números. Então, juntando os dois, somando os dois, eu vou ter como resultado dessa multiplicação 1 mais 0, 1. 1 mais 7, 8. 1 mais 3, 4. Então, o resultado de 37 vezes 13 é 481.
Esse é um jeito de fazer essa conta. Vamos só relembrar que para a gente fazer essa conta, a gente fez o seguinte, a gente separou o 13 em 10 mais 3. Esse foi um jeito de fazer. E depois que a gente conseguiu o resultado de cada um, a gente trouxe de volta esses resultados, somou os dois para descobrir o resultado da multiplicação. Agora nós vamos fazer uma outra forma, uma segunda forma de resolver essa multiplicação, que você vai ver mais vezes na escola durante a sua formação, durante os seus estudos. É a segunda forma de fazer essa multiplicação. Olha só, então nesta segunda forma, primeiro eu vou multiplicar a unidade do número de baixo pela unidade do número de cima e depois eu vou multiplicar a unidade do número de baixo pela dezena do número de cima. Então, vamos lá. A gente sabe que sempre que a gente vai fazer uma multiplicação tem a ver com a tabuada de um número. Se você não lembra a tabuada, você pode escrever a tabuada do lado para você recordar. Mas é só você lembrar. Se eu estou falando da tabuada do 3, os resultados vão mudar de 3 em 3. Se eu estou falando da tabuada do 7, os resultados vão mudar de 7 em 7. E assim por diante. Voltando para a nossa conta, então a primeira coisa é multiplicar o número de baixo pela unidade do número de cima. Então, 3 vezes 7. Eu tenho 3 unidades e eu vou te multiplicar por 7 unidades. Quando eu fizer esta multiplicação, eu vou ver que o resultado é 21. E no resultado 21, eu vou ter uma parte dele que é unidade e uma parte dele que é dezena. Então eu preciso tomar muito cuidado para não misturar, para não colocar mais de um número em cada ordem, em cada casinha. Então, unidade na casinha da unidade, na ordem da unidade. Então, a unidade do resultado, 21, é 1. E a dezena do resultado, 21, vai aqui para cima. Por que ela fica aqui em cima? Para me lembrar que eu tenho mais uma dezena para resolver. Porque agora eu vou resolver as dezenas. Então, agora eu vou pegar o número de baixo e vou multiplicar pela dezena de cima. Então, eu estou multiplicando 3 unidades por 3 dezenas. E quando eu faço isso, é a mesma coisa que se eu estivesse multiplicando 3 vezes 30, porque 3 dezenas é igual a 30. Isso vai dar 90 ou 9 dezenas. Tudo bem? Quando eu multiplico as 9 dezenas, eu lembro que lá em cima eu já tenho 2 dezenas. Lembra das 2 dezenas que subiram? Então eu vou ter que juntar as duas. 9 dezenas mais 2 dezenas vai dar 11. 11 passou. Lembra que eu expliquei na primeira aula desse terceiro bimestre que dentro de cada ordem, de cada casinha, só vai até o 9? Se passou da quantidade de dezenas, eu preciso ir para a próxima casinha, maior do que a dezena. Qual é a casinha próxima, maior que a dezena? A centena. Então eu vou ter uma dezena e uma centena no 11. Então, o que for dezena vai ficar na dezena. Então aqui era 1, lembra? Então na dezena 1 e na centena 1. Beleza? Vamos continuar. Vamos para o segundo passo. Agora, no segundo passo, agora que nós já fizemos as unidades do número de baixo pelas unidades do número de cima e fizemos as unidades do número de baixo pelas dezenas do número de cima, nós vamos resolver agora as dezenas do número de baixo pelas unidades do número de cima e depois as dezenas do número de baixo pelas dezenas do número de cima. Então, começando multiplicando a dezena do número de baixo pela unidade do número de cima. Perceba uma coisa, você está multiplicando uma dezena por 7 unidades. Então, você está fazendo isso aqui, ó.
Você está multiplicando 10, que é uma dezena, vezes 7. Isso vai dar 70, ou 70 é a mesma coisa que 7 dezenas. Então, perceba que esse 7, ele não pode vir aqui na casa das unidades. Porque ele não é unidade, ele é o quê? Dezena. Então, ele tem que vir aqui na casa das dezenas. Muito cuidado com isso. Essa é a parte da multiplicação de números com dois algarismos que a maioria das crianças mais erra. E eu quero que você entenda por que eu coloquei o 7 aqui na casa da dezena e não coloquei na casa da unidade. Porque eu estou fazendo uma dezena vezes 7 e não uma unidade. Se eu tenho 10, que é uma dezena, vezes 7, não tem como eu ter 7 unidades, porque eu estou multiplicando por 10. E sempre que eu multiplico por 10, eu tenho resultados dezenas. Então, 7 dezenas. Uma dezena vezes 7 unidades é igual a 7 dezenas. Agora eu vou fazer a segunda parte. Agora eu vou fazer uma dezena vezes 3 dezenas. Então, veja o que eu estou fazendo aqui. É a mesma coisa se eu estivesse fazendo 10 vezes 30. Por quê? Uma dezena é igual a 10, 3 dezenas é igual a 30. E veja o que vai acontecer quando eu fizer 10 vezes 30. Sempre que eu multiplico algo por 10, eu copio o número e acrescento o zero do 10. Então, vai dar 300. 300, se eu pudesse encaixar ele dentro de uma casinha, seria na casinha da centena. Então, 300 é a mesma coisa que 3 centenas. E é por isso que o resultado de uma dezena vezes 3 dezenas vem aqui na casa da centena. Porque uma dezena vezes 3 dezenas é igual a 3 centenas. Depois que eu fiz o segundo passo, agora eu vou para o terceiro passo, que é somar os resultados de cada uma das linhas. Eu quero que você perceba uma coisa importante, que esta linha de resultados foi o resultado das multiplicações do 3 vezes cada um dos números de cima. E essa linha de resultados foi o resultado do 1 vezes cada um dos números de cima. Ok? Então agora vamos somar os resultados de cada uma das linhas. 1 mais nada é 1. Aqui você pode colocar um zero. Tem gente que coloca um mais aqui. Tem gente que faz um risquinho. E tem gente que, como eu, que só deixa o espaço. Você faça do jeito que você acha melhor ou que a sua professora te ensinou. 7 mais 1, 8. Somamos as dezenas. Vamos somar centenas agora. 3 mais 1, 4. Então, o resultado de 37 vezes 13 é 481. E essa foi a segunda forma, o segundo jeito de fazer esta conta. E aí, para a gente continuar essa aula, eu quero que você saiba o nome de cada parte da multiplicação. Na multiplicação, cada um dos números que são multiplicados recebem o mesmo nome. Eles são os fatores de uma multiplicação. Já o resultado da multiplicação não se chama resultado, ele se chama produto. E na multiplicação tem uma frase muito famosa que é a seguinte: a ordem dos fatores não altera o produto. Ou seja, não importa se o 3 está embaixo ou se o 3 está em cima. Na multiplicação, não importa a ordem dos números, porque o resultado vai ser o mesmo. Lembre-se, isso vale para a multiplicação. Para a gente terminar essa aula, eu quero fazer um exercício junto com você. Nós vamos fazer o exercício 16, lá da página 102 da apostila. No exercício 16 da página 102, está dizendo o seguinte: qual é o produto da multiplicação na qual um dos fatores é o sucessor de 9 e o outro é o antecessor de 8? Para resolver essa conta, você precisa relembrar o que é o fator de uma multiplicação, o que é o produto de uma multiplicação, e você precisa lembrar o que é o sucessor de um número e o que é o antecessor de um número.
Então vamos tentar resolver juntos. Primeiro, eu quero que você lembre que o sucessor de um número é a mesma coisa que o número que vem depois, ou o sucessor de um número é aquele número mais um. Já o antecessor de um número é aquele que vem antes, ou o antecessor de um número é ele menos 1. Vamos olhar para o nosso exercício. O nosso exercício diz que um dos fatores é o sucessor de 9. Qual é o sucessor do 9? Ou seja, qual é o número que vem depois do 9? É só eu fazer, sempre que eu quero o sucessor, o número mais 1. Então, 9 mais 1 é igual a 10. Então, o sucessor de 9 é 10. E o exercício está dizendo que o outro fator dessa multiplicação é o antecessor de 8. Ou seja, é o número que vem antes do 8. Que número que vem antes do 8? Para eu descobrir, eu faço o próprio número, o 8, menos 1. Para fazer o antecessor, eu tiro 1. Então, 8 menos 1 é 7. Então, o antecessor de 8 é 7. Voltando na nossa tabelinha com os termos da multiplicação, a gente vai lembrar que na multiplicação eu faço o fator vezes o outro fator para ter como resultado o produto. Então, o exercício 16 está me perguntando qual é o produto. Então, qual é o resultado do sucessor de 9 vezes o antecessor de 8? Ou, como a gente já descobriu o sucessor de 9 e o antecessor de 8, qual é o resultado de 10 vezes 7? E aí, eu nem preciso fazer essa conta, porque sempre que eu tenho um número que é multiplicado por 10, é só eu copiar aquele número e acrescentar o zero do 10. Então, 10 vezes 7 é igual a 70, e com isso a gente resolveu o exercício 16. Se você tiver alguma dúvida sobre como resolver uma multiplicação, é só me perguntar. Até a próxima aula. Tchau, tchau.